Você, esse é o programa para ser feliz, trazendo alegria, trazendo a palavra de Deus, trazendo o consolo que vem do céu ao teu coração. Eu estou muito feliz no programa, estou muito animado. Estamos ao vivo aqui nos estúdios, Estúdio Santa Clara, em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai falar ao teu coração. Ele te ama, Ele tem coisas perfeitas, maravilhosas, planos que ultrapassam o seu entendimento para a sua vida, sabia? Olha, não veja o deserto que você está enfrentando, problema, tribulação como definitivo, porque ele não é, tá? É só uma fase. A tempestade vai passar. Deus tem o melhor para você. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós consagramos a Ti, Virgem Maria, a nossa família, nosso lar, os nossos impossíveis, os nossos pedidos. Cuida de nós, Mãe. Cubra-nos com Teu manto para que o mal não nos atinja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ao vivo no programa Para Ser Feliz. Nesta terça-noite, esqueci de fazer o post hoje, falando que o programa seria ao vivo, mas é ao vivo, estamos ao vivo, gente, aqui no Estúdio Santa Clara. Também hoje foi um dia muito intenso, sabe? Hoje eu lancei mais uma música do meu clipe, ou do meu DVD, desculpa, mais um clipe do meu DVD, né? Que entrou às 11 horas da manhã no youtube.com/Padre Adriano Zandoná. A música está linda, chamada As Lutas de Hoje Serão Esquecidas. Nós cantamos quinta-feira passada no Sorrindo para a Vida essa canção. Foi muito lindo assim ver o retorno do povo, como Deus falou com as pessoas através dessa canção. Hiper aconselho você a conferir o clipe depois lá. As Lutas de Hoje Serão Esquecidas. E no final do programa, estou lançando as músicas do meu DVD todas as terças-feiras. Então nesse tempo, cada terça-feira nós vamos ter no finalzinho do programa o clipe da canção. Então hoje, que no finalzinho do programa você vai conferir o clipe da canção. As Lutas de Hoje Serão Esquecidas. Combinado? Quero acolher com carinho a minha equipe maravilhosa, nossos cinegrafistas, o Cris que está de volta. Bem-vindo, Cris, Deus abençoe. Fez falta, viu? Deus abençoe. Também os meus irmãos queridos, o nosso querido Cleuber. Opa! Cleuber, eu tenho que fazer um agradecimento em rede nacional para você. Tem me ajudado na live, gente. Esse menino está trabalhando. Esses dias ele estava tão cansado lá na live que ele rezava a Ave Maria assim, Santa Maria. Eu falei, Cleuber, você está parecendo que está bêbado. Ele falou, padre, eu estou cansado. Verdade. Mas estava lá, né, filho? Graças a Deus. Dando o seu melhor. Opa, uma boa noite para todos. Boa noite, Samuel, padre, toda a equipe aqui. E vamos que vamos, né? É isso mesmo. E a gente tá, o caminho é longo. A quaresma está aí, a gente está... Quaresma é tempo de penitência, né, filho? Vamos falar disso. Isso é verdade. E é maravilhoso. Claro, a gente fala penitência, mas está diante do Santíssimo. É maravilhoso, né? Verdade. Ele tem me ajudado nas lives, trabalhando muito lá comigo. Uma bênção. Tá? Obrigado, filho. Não por nada. E obrigado a Carol, também sua Opa. esposa, que libera o Cleuber, né? Porque você sabe que o cara casado não é que nem o sacerdote, né? O sacerdote pede para Nossa Senhora e o casado tem que ter a aprovação da patroa. Sim ou não, Samuca? Sim, isso mesmo. Senão a casa cai. Samuca, boa noite. Boa noite, Deus padre. abençoe, meu irmão. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer você também, você e o Cleuber, né, que me ajudaram tanto no DVD, estiveram lá presentes. Hoje ainda mandei uma mensagem para o Samuca agradecendo, né, fazendo memória do que a gente viveu. Ninguém é bom sozinho, a gente precisa de amigos, a gente precisa de irmãos. Esses dois aqui, ó, são, pedra, como dizia meu pai antigamente, pedra 90. Pedra 90. Ô padre, como é que tá aí o estudo bíblico? Como é que tá as orações? Tá? Olha, muita Quaresma. coisa ao mesmo tempo, Samuel. Assim, eu vejo... É muito bom, ser de Deus é maravilhoso, mas eu tenho muito temor de Deus referente àquela parábola dos talentos, sabe? Existem talentos que Deus nos deu 100% de possibilidade de render, outros 30%, outros 60%, mas a gente tem que fazer produzir, né? Como Jesus disse. Então, ó, estou fazendo as lives todas as noites, de 9 às 10, no meu canal no YouTube, diante do Santíssimo, para adorar o Senhor, para levar o povo a rezar, para ajudar a construção do Centro de Evangelização Monsenhor Jonas da Bíblia, lá em São Paulo, a Casa de Missão da Canção Nova. Estou fazendo o projeto Bíblia em um ano, respondendo a sua pergunta, né? Começamos dia 1º de janeiro, vamos terminar dia 31 de dezembro. Lendo a Bíblia inteira, Samuca, em um ano. Todos os dias, meio-dia, entra um vídeo no meu canal e fica lá na playlist para o pessoal ouvir, assistir a hora que puder. Estamos mergulhando mesmo. Por exemplo, eu li, cada dia, né, eu leio 3, 4 capítulos e explico o sentido, sobretudo o Antigo Testamento. Tem passagens que são complicadas, eu digo para ti. Está lá desde o início, né? Desde o início. Primeiro dia. A Quem pessoa quiser pode acompanhar, começar hoje,
Por exemplo, começa hoje e depois ela vai retroativamente, né, assistindo os episódios anteriores, né? Não tem desculpa para não ler a Não Bíblia, tem né? desculpa, vai ficar lá. É muito bom, é importante, gente. A vida da gente muda. Você sabe que foi isso que o Padre Jonas fez na década de 70, 80? Olha só. Ele mergulhou os jovens, né, na palavra de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, né? A Bíblia foi escrita para você. E daí nasceu a Canção Nova, sabe? Então, a palavra de Deus, ela precisa moldar o nosso pensamento. Sobretudo num tempo tão atroz, né? Tantas ideologias, tantas coisas. Então, se a sua mente não é moldada pela palavra, você pode cair em armadilhas sem perceber. Então, obrigado por lembrar disso, o convite está feito. E temos a live também, acabando aqui, viu, Samuca? Irmãos, você que está em casa, o padre vai direto já para o outro estúdio, para começar a live, né? Todos os dias diante do Santíssimo Sacramento, exceto nos sábados, né? De 9 às 10 da noite, está sendo lindo, orações profundas, a gente reza o terço, a gente tem momentos de oração por cura, por libertação. Eu desafio você, acabando o programa, fica aí, vem participar comigo, eu tenho certeza que vai ser muito bom. E, gente, tudo isso que a gente faz, essa live, as músicas, é tudo para ajudar a Canção Nova, é tudo registrado, né, em nome da Canção Nova. Então, você vai ajudar diretamente a evangelização. O tema do programa de hoje, não poderia ser mais sugestivo que esse, né? É a importância da penitência no processo de conversão, né? A importância da penitência e da conversão, mas eu quero discriminar o conteúdo dessa forma, dizer assim: a importância da conversão, da penitência no processo de conversão. Você vê que eu quero usar 2 versículos que são dos evangelhos sinóticos. O primeiro está em Mateus, capítulo 4, versículo 17, e depois Lucas, capítulo 13, versículo 3. Eu vou usar esses versículos para explicar a realidade da penitência. Você sabe que o autor sagrado aqui, tanto Lucas quanto Mateus, eles usaram uma palavra do grego que poderia ser traduzida também como penitência e também como conversão. Então, aqui na Bíblia da CNBB, eles escolheram, né, o tradutor conversão, mas também poderia caber, né, fazer penitência. Mateus 4, 17. A partir de então, Jesus começou a anunciar: convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Aqui era o comecinho do ministério de Jesus. A partir daquele momento que ele saiu do deserto, porque aqui aconteceu logo depois da saída dele no deserto, ou seja, do deserto, né? Aqui começou o ministério público de Jesus. Então, logo depois de sair ali dos 40 dias no deserto, que exemplificam a quaresma, né? São um sinal da quaresma, do que a gente vive na quaresma, ele saiu e já começou a pregar dizendo isso: convertei-vos e crede no Evangelho, ou convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Como eu disse, essa palavra convertei-vos poderia também ter sido traduzida como fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Fazei penitência. Então você vê que eles usam, né, eu não estou encontrando uma palavra bonita para dizer, mas eles usam, a gente no inglês fala interchangeably, eles usam ao mesmo tempo, né, as duas palavras. Essa palavra tem esses 2 sentidos, conversão e penitência. Lucas 13, 3. Mas se vós não vos converterdes, em outras traduções, mas se vós não fizerdes penitência, perecereis todos do mesmo modo. A palavra está dizendo que é importante converter-se ou fazer penitência e crer no Evangelho. Há uma ligação muito grande entre penitência e conversão, porque a penitência é um dos degraus que nos levam à conversão, sabe? A penitência é um dos degraus que nos elevam à conversão. Essa palavra penitência, muita gente tem medo quando ouve, ou acha que é uma coisa de se punir, né? Punir a si mesmo, ou amar o sofrimento, ou ser muito masoquista, né? Mas não é esse o caso. A penitência, o catecismo ensina sobre a penitência, e eu vou ler aqui o que o catecismo diz, mas é importante a gente ter noção que a penitência não é algo para te fazer mal, pelo contrário, é uma realidade disciplinatória. Ou seja, Santo Afonso Maria de Ligório dizia que a penitência, ela te liberta da escravidão
do temporal, né? Do carnal, e te liga a Deus, né? Porque muitas vezes há uma escravidão, né? A gente está escravizado, sabe? Pela carne, pelo desejo de poder, pela cobiça, pela sensualidade, pela gula, pelo apego ao dinheiro. Então a penitência, ela vem justamente nos libertar nessas realidades, sabe? Elas vêm justamente tornar o nosso espírito livre do que é temporal, do que é carnal, do que é material, para fazer com que a nossa alma se eleve a Deus. A penitência nos dá asas. Então, o catecismo fala no número 1438 da quaresma e da penitência. Primeiro da quaresma. Esses tempos, como a quaresma, são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações, à penitência em geral, a privações voluntárias, como o jejum, a esmola, a partilha fraterna e a obras de caridade. É um tempo de renascimento espiritual. Olha só o que o catecismo diz, no número 1438. É um tempo de renascimento espiritual. E a penitência, como eu disse, é uma realidade que nos dá asas, que nos ajuda, sabe, a disciplinar a nossa carne. A penitência, ela nos ajuda a disciplinar o nosso ímpeto. Ela nos ajuda a crescer, sabe, espiritualmente, e como ser humano também, porque uma pessoa que não sabe dizer não a si mesma, uma pessoa muito egoísta, ela é um péssimo pai, é um péssimo marido, é uma péssima esposa, né? Porque ela só enxerga a si mesma. É importante, sabe, a gente saber dizer não a nós mesmos. E a penitência é um meio de praticar isso. E você sabe que a igreja, na sua sabedoria, né, sobretudo Santo Afonso falava muito disso. Ele dizia que nós precisamos fazer um programa quaresmal. Um programa. E esse programa quaresmal precisa ser marcado pela penitência. Santa Teresinha falou muito disso, mas Santo Afonso também, e eu quero esmiuçar isso para você. Programa espiritual tem a ver com privações, né? Penitência tem a ver com privações. Privações voluntárias e privações involuntárias. Vou explicar. Privações, né? Penitências, purificações ativas e purificações passivas. O que é uma purificação passiva, né? Ativa, desculpa. Uma privação voluntária, diz o catecismo. É uma atitude que eu e você temos como sinal de penitência na quaresma. Por exemplo, eu já não tomo café há muito tempo, mas eu amava café. Só que eu vi que eu estava tomando muito café, então eu tirei o café. De um tempo para cá, eu comecei a tomar descafeinado. Mas como diz um amigo meu, o café descafeinado é um assopro, é a mesma coisa, né? Não tem cafeína, então é só para dar aquele grau, né? E eu gosto muito. Mas na quaresma eu tomei a decisão de não tomar. Por quê? Porque eu gosto de sofrer? Não. Porque eu quero disciplinar os meus apetites, e eu ofertei isso como uma intenção, pela conversão de uma pessoa que eu acompanho, sabe? Eu também tirei outras coisas que não vem ao caso, né? Que Deus pede para cada um, né? Da sua espiritualidade pessoal, mas eu estou fazendo algumas penitências bem assim, intensas. Por quê? Porque antigamente eu via como uma coisa pesada. Não, hoje eu vejo como uma coisa que me dá liberdade. Todas as religiões entenderam que o jejum é necessário. A maioria das religiões, as orientais, que o jejum é necessário para fazer a sua alma subir, né? Porque ele te liberta dos pesos. A nossa vontade está ficando ilimitada. A gente quer muito, a gente come tudo, a gente quer experimentar tudo, sentir tudo. Então, a penitência, o jejum te ajuda a dizer não, sabe? E é uma privação voluntária. Eu me impus. Por exemplo, eu não estou comendo carne vermelha. Tirei o doce na quaresma. Então são privações voluntárias, né? Por quê? Porque para você, padre, eu não gosto de carne vermelha. Eu gosto, eu sou do sul, né? Eu cresci lá, então a gente come muita carne. Então para mim é um tempo, eu não vou morrer. Mas eu fiz voluntariamente. É bonito. E existe uma espécie de privação voluntária que é muito salutar. Porque privação voluntária, eu estou falando de atitude, tá? Voluntária, voluntas do latim, né? Voluntas tua vontade, você age com a sua vontade. Então a privação voluntária é você agir. E Santo Afonso explicava que a maior privação voluntária que existe
é aquilo que os doutores da igreja chamam de prática da virtude contrária. O que é a prática da virtude contrária, Padre Adriano Zandoná? Por exemplo, se você é uma pessoa orgulhosa, você gosta de estar por cima de todo mundo, você não sabe pedir perdão, você é grossa, você aprende rápido e não tem paciência de esperar ninguém, você não gosta de ser corrigido, você está sempre certo, você não sabe voltar atrás, você é orgulhoso. Então o que é a atitude contrária? É você consciente do teu espinho na carne, consciente da sua miséria, é você praticar atos de humildade. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, pensa numa pessoa capaz, que estuda comigo inclusive. Ela é muito capaz, no sentido de línguas, de tantas coisas, sabe? E tem uma outra aluna que é muito frágil, muito limitada intelectualmente, está começando agora. E essa pessoa que está lá num patamar altíssimo, eu vejo tantas vezes essa pessoa naturalmente descendo, explicando coisas basilares para aquela outra aluna, e fazendo de conta às vezes até que não sabe, para fazer a outra aluna envolver-se e aprender. Isso é um ato de humildade, porque a pessoa é muito capaz. Então, ato de humildade é se você é orgulhoso e acha que você é a última bolacha do pacote, você para ouvir uma pessoa que sabe menos que você. Você não justifica quando te corrigem, porque tem gente que é assim. Você vai corrigir a pessoa te dá 5 justificativas. Uma pessoa assim não cresce. Escuta a correção com humildade. É um ato de humildade. A virtude contrária é o orgulho. Eu sei que é difícil, claro, se tem uma coisa que quem está te corrigindo não sabe, por exemplo, padre, eu atrasei porque eu tive um infarto, você conta para a pessoa. Mas se não é uma coisa relevante, escuta, aceita a correção. O livro de Provérbios diz que quem não aceita a correção não é capaz de crescer, não cresce, não amadurece, não desenvolve talentos, né? Então, se você é orgulhoso, pratica a virtude contrária. Se você é guloso, come igual uma lima nova, como diziam os antigos. Às vezes eu me identifico com esse ditado, tem melhorado, né? Você precisa praticar o jejum, né? Ficar sem comer, dizer não para o seu corpo. Tem muitas formas de fazer jejum. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, como fazer jejum. Canção Nova tem muitos, no Canção Nova Play, no Canção Nova Oficial. Eu tenho, outros padres têm. Você pode aprender formas de fazer jejum, né? Mas faça o jejum. Se a tua fraqueza é a inveja, eu estou falando aqui dos pecados capitais, você está percebendo, né? Os 7 pecados capitais. O que vence a inveja? A caridade, a bondade. Seja bom para com as pessoas que você inveja. Não fale mal delas, por inveja. Fale bem. Celebre o dom delas. Se a tua fragilidade é a luxúria, é o pecado da carne, né, impureza, pratique atos de pureza, desvie o seu olhar do que é impuro, tenha conversas santas, fuja de conversas impuras, não abra sites, perfis, não siga pessoas que são seminuas para provocar você. Ou seja, aplique a virtude contrária à sua fraqueza. Se a sua fraqueza é a ira, como São Francisco de Sales, que era muito colérico e irado, pratique a mansidão, a paciência. Não fale quando você estiver irritado, fique em silêncio. Se você é preguiçoso, outro pecado capital, a preguiça, né? 7 pecados capitais, levante-se para ajudar alguém. Faça, não fique pensando. Tem gente que vive de projeto, né? Fica, eu vou estudar inglês, eu vou rezar o rosário, eu vou, quando, criatura? Odie, como disse, né? Santo Expedito tinha o diabo que vinha disfarçado ali de um corvo, né? Sempre falando, né? Cras, quer dizer em latim, amanhã, né? Deixa para amanhã a sua conversão, deixa para amanhã para ler a Bíblia, deixa para amanhã para perdoar. E um dia, Santo Expedito percebeu que era o diabo ali naquele corvo, pisou na cabeça do corvo e gritou, odie, em latim, hoje, não é amanhã, agora, vou me converter agora, vou fazer a vontade de Deus agora. Vou começar a estudar a Bíblia agora. Talvez você ouviu Samuel falando e falou, nossa, esse projeto do padre é tão lindo. Ai, que bonito. Mas e aí? Eu não quero que você ache bonito o meu projeto. Eu quero que você leia a Bíblia. Eu não quero que você ache bonito o que eu estou falando. Eu quero que você coloque em prática. Eu acho tão bonito as pessoas que caminham, que fazem exercício. Então, você vai esperar ter um infarto, criatura? Começa a fazer exercício. Começa a ir à igreja. Busca a confissão. Começa a ler o catecismo. Hoje,
Se é a preguiça, o comodismo, né? Tem gente que é assim, é igual água, onde para, né? A água, se você coloca ela no copo, ela fica com formato de copo. Se você coloca na jarra, fica com formato de jarra. Se você coloca num quadrado de vidro, fica com formato de quadrado. Tem gente que acomoda onde chega, né? Tem gente que não pode ver um sofá, né? Então, se o seu defeito capital é esse, pratique a virtude contrária. A diligência, haja bem. Então essas são as penitências, as privações voluntárias, as purificações ativas. Mas, ensina Santo Afonso, Santa Teresinha e quase todos os doutores da igreja, existem também as purificações passivas, as penitências passivas. Quais são as penitências passivas? Aquelas que nós não escolhemos, não buscamos, mas que Deus nos permite. Uma enfermidade, uma cruz, que Ele permitiu que acontecesse na sua vida, a paciência que você tem que ter com esse problema no joelho, um marido difícil, uma pessoa idosa que você tem que cuidar, um tempo de espera, você queria tanto se casar e não deu certo, você queria encontrar a pessoa certa e não deu, seu marido, não estou falando que o pecado do seu marido é Deus que enviou, tá? Ele na liberdade dele, usando mal o livre-arbítrio, escolheu te trair, escolheu beber, isso não tem nada a ver com Deus, mas nessas situações a gente tem que enfrentá-las com uma perspectiva cristã, a partir da cruz, a partir do Evangelho, a partir da nossa experiência com Jesus. Então, mesmo não sendo vontade de Deus, são purificações também que a gente tem que enfrentar com fé, com esperança, com amor, né? Rezando, vivendo o Evangelho. Mas não é nem disso que eu estou falando das purificações passivas. Às vezes uma humilhação que você sofre injustamente, uma injustiça, a perda de um emprego, uma irmã difícil, algo que você queria tanto, você não conseguiu, seu irmão conseguiu, você ficou com inveja. Acolha o que Deus envia, as provações que Ele permite, porque essas são privações involuntárias, purificações passivas, ou seja, você não está agindo, você não está buscando, mas Deus permitiu. Deus permitiu que você sofresse aquela injustiça. Deus permitiu que você sofresse, sabe? Às vezes as pessoas ouvem falar da gente coisas, a gente que está exposto, que está na mídia, a gente vive muito isso. E definem você e já te falam, aquela pessoa não presta. E às vezes você está rotulado sem ter culpa. Não se justifique. Não fique achando que você é a vítima. Acolha, abrace a sua cruz com amor. Porque essa purificação passiva que você não buscou, mas que Deus permitiu, ela está moldando você, ela está forjando o seu caráter, ela está fazendo a paciência, o amor, a fé, a esperança, a temperança, as virtudes nascerem, se solidificarem dentro de você, acontecerem e depois transbordarem. Todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia, todos os santos e santas, foram forjados, gente, na escola do sofrimento, nas purificações passivas, sabe? Claro, como eu disse, existem purificações que são frutos dos erros dos outros. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas até isso que não é vontade de Deus, se a gente enfrenta com fé, Deus usa disso para nos purificar e para nos fazer melhores. Uma forma de purificação passiva muito intensa é a espera. Quem gosta de esperar? Sobretudo no século 21. Eu estou vendo como a gente está cada vez mais intolerante à espera, não é verdade? É difícil esperar. Mas talvez você esteja num tempo de espera. Você não engravidou, não deu certo o emprego, não deu certo aquela aplicação que você fez, daquela bolsa de estudos num outro país, não deu certo de você conseguir essa cirurgia pelo SUS, não deu certo de você conseguir trocar de carro. Acolha essa purificação passiva com Jesus e como Jesus. Ame a sua cruz, porque ela, no final, é ela que vai te salvar. Não negue a sua cruz, não fuja dela. Aceite-a com amor, faça o seu melhor para superá-la, mas tenha paciência, porque você não vai sair da cruz enquanto não for o momento de Deus te ressuscitar. Jesus entrou na cruz e ele não saiu em 30 minutos, ele saiu depois de 3 horas, ele teve que cumprir o ciclo. Então acolha a purificação passiva, a privação involuntária, ou seja, Deus permitiu. Santo Afonso dizia que a gente tem que fazer o que Deus quer e tem que querer o que Deus faz. Eu faço o que Deus quer, mas eu aceito o que Ele já fez,
que por algum motivo aconteceu, para me purificar, para me converter, para me tornar melhor. Olha, vamos para um breve intervalo. O segundo bloco é teu. Eu estarei aqui para responder suas mensagens pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Vai aparecer aí na sua tela. Manda para nós sua mensagem. Eu fico muito feliz de poder interagir com você. E claro, eu sempre explico que no Pra Ser Feliz, o padre não faz uma pregação sistemática, como no Sorrindo para a Vida, como numa missa, numa homilia, como numa quinta-feira de adoração. Aqui são ideias que o padre está jogando sobre esse tema, para eu e você refletirmos, para isso provocar o teu e o meu coração para o segundo bloco. E aí você vai perguntar a partir desse tema. Então é uma provocação que com certeza Deus usa do jeito que Ele quer. Só para você entender. Então nesse segundo bloco eu quero ouvir você, tá bom? Obrigado, Samuca. Vamos lá então para os nossas mensagens aqui. Já está fervendo de mensagem. Tenho certeza que no WhatsApp também já está chegando muita mensagem. Olha só, tem uma primeira pergunta aqui. Padre, sou católica, estou na minha segunda união e tenho 2 filhos. Estou tendo muito problema com meu esposo por causa da educação dos meus filhos. Eu não quero bater, e ele bate, pois diz que é assim que tem que corrigir. Padre, o que eu faço a respeito? Pois quando ele bate e eu não concordo, eu me sinto muito mal. Não conseguimos entrar num acordo em relação à educação deles. Algum conselho? Sim, filho, é o diálogo, né? É interessante, eu não vou ter a ousadia de emitir um conselho estatístico, porque eu não tenho essa informação estatística. Mas me parece, assim, eu estou partindo da observação prática, né? Que no passado, certos tipos de correção funcionavam a certa medida, segundo a concepção das pessoas na época, né? Daquela época. Claro, com todas as ressalvas, as feridas que causam, né, emocionais, mas muitos pais no passado, não estou falando que esteja certo nem esteja errado, tá, gente? Estou fazendo uma análise. Porque vem a galera que nem ouve o que você está falando, levanta uma bandeira, o padre falou que tem que espancar, né? Eu não estou falando isso não, tá? Nem estou falando que não tem que bater, nem que tem que bater. Estou refletindo, isso é uma filosofia, vamos pensar. No passado, muitos pais aderiam a um tipo de correção mais severa. E segundo o julgamento deles, e segundo também, não tem estatística, mas partindo de observação prática, talvez funcionasse, né? Naquela circunstância. Contudo, eu tenho analisado, estou falando talvez, tá? Eu não tenho estatística aqui, eu não estou com estatística do IBGE, que eu nem sei se tem estatística desse tipo de coisa. A gente é padre, houve muitas famílias de várias gerações, né? Então você vai tendo percepções. Então, me parece que essa geração, ela já não reage muito bem com esse tipo de correção, né? Não reage bem com uma correção tão severa, né? Eu tenho um amigo que ele me deu um exemplo, eu achei fantástico. Um amigo mais velho, assim, da minha idade. Eu tenho um pouco mais de 40, né? Tem 42, ele é um pouco mais velho que eu. E ele era treinador de um time de vôlei, lá no Paraná. E ele me disse o seguinte, que na época, na nossa geração, quando nós jogávamos, né? O treinador chegava nele, xingava ele, falava assim, você é um banana, e outros nomes que eu não vou falar ao vivo. Você nunca vai ser nada nesse time. Você tem que jogar direito. E disse que aquilo mexia tanto com ele que ele falava, esse treinador vai ver. Eu vou provar para ele que eu sei jogar. Ele se tornou o melhor jogador do time. Ele me dizendo, tá? É um treinador. Agora, hoje, ele falou que ele tentou fazer o mesmo no time dele. E os 2 jogos que ele fez, o efeito foi oposto. Não foi uma ferida que cresceu como músculo, né, na academia. Você fere o músculo cresce, fica definido, né? Não foi uma coisa que cresceu com a dor, com a cruz. Mas os jovens entraram em crise, pararam de jogar, um começou a chorar. E ele falou para mim, padre, é outra geração, né? Outro jeito de lidar. Outra geração. Então me parece que certos métodos para essa geração não funcionam muito. Claro, eu não sou a favor de bater, de espancar a criança, acho que não é isso que funciona, gente. Às vezes você tem que chamar atenção, cada pai vai descobrir o seu jeito de corrigir, né? Mas eu penso, em primeiro lugar, todo pai e toda mãe tem que pedir muita assistência do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um advogado, tá? De defesa, um parácletos. Então imagina se você tem um advogado, um conselheiro 24 horas do seu lado. Eu usufruiria, você não usufruiria? Do conselho, da direção, quando você está lidando com uma coisa jurídica, por exemplo. É difícil, você não sabe as leis, você não sabe o que pode dar processo. Então se tem um advogado, você posso ou não posso? Não, pode ir, fica à vontade. Não fala isso, não faz isso. Então peça ao Espírito Santo, me inspira para educar o meu filho. Me inspira para corrigir, né? Porque talvez, tem crianças
que vai funcionar você chegar e conversar uma vez, a criança vai entender. Tem crianças que você vai ter que falar muitas vezes. Tem crianças que às vezes ela tem um transtorno associado à ansiedade, não é nem que ela é desobediente, ela não consegue te ouvir porque a cabeça dela está tão agitada, então você vai ter que buscar um tratamento. Não é porque ela é desobediente e não te obedece, é naquela agitação, né? Hoje em dia é muito comum, ela não consegue processar o que você está falando. Então eu penso que você tem que pedir o Espírito Santo, e você tem que conversar com seu marido, porque a educação não é uma coisa só do pai e da mãe, é dos dois, né? E mais uma vez eu digo, eu acho que a violência nunca é um bom caminho, tá, gente? Claro que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê muita violência, mas é um outro tempo, né? Eram povos tribais, era outra realidade, né? Então eu não concordo, mas enfim, tem que conversar, tem que rezar, você tem que conversar com ele, se deixar bem claro, eu não concordo, isso está me chateando, e rezar também para Deus te dar as palavras certas, porque às vezes a gente quer que a pessoa leia o nosso pensamento, mas muitas vezes numa discussão, ganha quem tem o melhor argumento, né? Então reza para Deus te inspirar, para você ter bons argumentos, para dizer para ele, por que não, né? Samuca, você lê para nós, por gentileza? Temos uma pergunta sobre jejum aqui. Padre, boa noite, sou diabética e não consigo jejuar o dia todo. O que eu posso fazer? Ah, sim, olha, como eu já disse, você pode ver o meu vídeo lá no canal, Como Fazer Jejum, Padre Adriano Zandoná, ou no canal da Canção Nova, onde você quiser. Tem muitas formas de fazer jejum. Quem é diabético pode fazer jejum. Então, lógico que você não vai fazer o jejum total. Existe o jejum da igreja, que na verdade você nem fica sem comer, você só substitui uma refeição, né? Por exemplo, em vez de você ter o almoço, você tem um lanche mais leve, ou em vez de você ter a janta, você tem lanche mais leve. Então tem várias formas de fazer jejum. Todo mundo pode fazer jejum. O Padre Jonas, no livro Práticas de Jejum, ele ensina que até gestantes podem fazer jejum. Claro que uma gestante não vai fazer o jejum com um rapaz saudável, como Samuel, como eu. Saudável no sentido assim que não está gerando uma vida, né? Faríamos. Claro que se você trabalha na obra, você não vai fazer o mesmo jejum que uma pessoa que trabalha no escritório faria. Então, existem o bom senso e formas de perceber, de como descobrir, né? Fazer o jejum. Samuca, eu tenho uma aqui, depois você vai ler aquela para nós. Vamos lá. Padre, conheci sua pregação, Robson, recentemente. Em especial, uma oração sobre a vida afetiva no YouTube. Sei que eu não sou ninguém que merece algum tipo de atenção, mas gostaria de pedir uma oração, uma resposta sobre minha vida sentimental. Tive um relacionamento encerrado há 2 meses. E no sábado recebi uma notícia muito ruim dessa pessoa. E desde então estou sofrendo demais. Tento me apegar às pregações, aos louvores, mas não sinto a presença de Deus sobre mim. Tento acreditar que tudo vai passar. Mas como o término foi inteiramente por minha culpa, me sinto destruído. Perdoe-me por vir incomodá-lo, mas se possível imploro a tua direção, tua ajuda. Olha, filho, você já falou, né? O término foi pela sua ajuda, pela sua, culpa. Às vezes a gente provoca coisas ruins, né? Com as nossas atitudes, é duro, mas acontece. E, filho, existem pessoas, claro, você está ainda no luto, né, da perda, você está ainda sofrendo por esse término, né, que foi unilateral, mesmo você provocou, mas pelo que eu percebi foi ela que terminou. Mas existem pessoas, Robson, que são muito frágeis emocionalmente, precisam fortalecer a vida afetiva, emocional. Isso acontece muito por coisas bem específicas. Às vezes feridas emocionais, a desnutrição emocional, né? Faltou ali no período da primeira infância, de 0 a 4 anos, aquele amor do adulto afetivamente ativo, né? Eu escrevi isso no livro Curar-se para Ser Feliz, no livro Curar as Raízes da Própria História também. Faltou, então você cresceu com uma ferida de carência, ou você cresceu com uma ferida de rejeição, de abandono. A opinião dos outros é muito importante para você. Você quer agradar todo mundo. Ou você é tão carente que o fato de se sentir sem ninguém te desespera. Eu não sei. Mas às vezes na sua constituição afetiva e emocional, existam fragilidades que precisam ser aperfeiçoadas. Você precisa crescer afetivamente. Porque senão a gente fica muito vulnerável. Tem pessoas, obviamente, que têm uma sensibilidade maior, né? O poeta, o cantor, nós somos mais sensíveis. Mas uma coisa é uma sensibilidade lúdica, outra coisa é você ser sensível. Tem pessoas que elas têm uma antena tão ligada, que elas percebem se tem um olhar de desaprovação numa sala com 30 pessoas. E elas se prendem nesse olhar.
E aquilo estraga o dia delas, a noite, a festa. Então, é preciso buscar a cura interior, fortalecer a vida de oração, a comunhão com Deus, a adoração ao Santíssimo, a frequência ao sacramento, sabe? Para Deus preencher esse vazio, curar o seu coração, te dar mais fortaleza do ponto de vista emocional e psíquico, né? Tá certo, Robson? Isso vai passar. Samuca, com você ali pelo WhatsApp. Padre, boa noite, tudo bem? Sua bênção. Faz 1 ano e meio que minha esposa pediu separação. Eu não consigo me reerguer. Sinto uma mágoa, desânimo constante e pensamentos ruins. Sinto que minha vida não faz mais sentido. Era um relacionamento de 14 anos de casado e 17 no total. Peço sua orientação. Em primeiro lugar, o meu respeito, filha, a sua dor, né, os seus sentimentos aí de perda, de mágoa. De fato, isso tem acontecido muito, gente. Infelizmente, no nosso mundo, o diabo tem convencido muita gente de que ser infiel é a coisa certa. Pecado grave, a infidelidade, a traição. Quando você casou, você prometeu para Deus que você ia ficar com essa pessoa para sempre. Salvo, claro, quando há agressão, quando há violência, aí acabou, né? Estou falando nesses casos. Mas enfim, filho, eu tenho falado para muitos casais. Esse final de semana eu passei nos confessionários aqui na Canção Nova, né? E eu atendi muitos casais, e a gente vê muitos casais sofrendo isso, a mulher que vai embora, o homem que vai embora. Olha, ninguém casa sozinho. Eu atendi esses dias um rapaz, um casal, um senhor já, que a mulher tinha decidido ir embora, estava saindo com outro, ele pegou, traição e tudo mais. E ele estava lá, sabe, fazendo tudo para a mulher humilhando dentro de casa e tal, eu não quero. Eu falei para ele, ninguém casa sozinho. Você tem que lutar pelo seu casamento, mas se a pessoa decidiu que não quer e vai ficar te tratando que nem um cachorro, se valoriza, meu irmão. Pelo amor de Deus, tem um mínimo de respeito próprio. Estou falando para você abandonar o seu casamento, mas se ela abandonou, infelizmente o sacramento do matrimônio é um sacramento que não acontece sozinho. Eu recebi o sacramento da ordem, que me fez sacerdote, e eu vivo esse sacramento, vou usar o termo, humanamente falando, sozinho. Eu não dependo do meu bispo estar todo dia comigo para eu poder celebrar a missa, para eu poder realizar o meu sacerdócio. Se o bispo que me ordenou morrer, eu continuo sendo padre. Se ele for transferido, eu continuo sendo padre. Então, eu tenho a presença de Deus, mas é uma presença espiritual. Mas o matrimônio, ele só se realiza com 2 presenças. É um encontro de 2 tus, né? De 2 eus que gera um nós. Então, se ela não quis, paciência. E também, filho, ela está perdendo. Eu estou vendo que você é uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Agora você precisa reconstruir a sua vida, porque, em primeiro lugar, o sentido da sua vida não era a sua esposa. Isso é idolatria. Quando você casa, Deus tem que estar no centro. Tá? Sei que você está sofrendo, eu sinto tua dor, mas não dá. Você precisa o quê? Fazer um retiro. Vem para a Canção Nova passar um final de semana, por que não? Quero te encontrar aqui, né? Te abençoar. Ou na sua paróquia. Você precisa conhecer novas pessoas. Você precisa começar a participar da paróquia. Por que você não entra aí na pastoral do dízimo? Por que você não começa a pedalar com um grupo de pessoas? Às vezes o problema da gente é que quando a gente está sofrendo, a gente fica numa cama querendo entender o porquê e chorando, querendo entender o que eu fiz de errado, ou o que a pessoa viveu, ou o que aconteceu. Não aconteceu nada. A pessoa fez uma escolha ruim e decidiu romper a aliança. Então não fica parado querendo entender o porquê. Mova-se, vai participar de um grupo de pedal, estou dando exemplos, né? Vai participar da pastoral do dízimo, sobretudo na vida espiritual, fortaleça. Fala, procura o padre, o que o senhor precisa? Eu sou marceneiro, precisa ajudar aqui na igreja? Precisa. Então vai trabalhar, vai conhecer novas pessoas, pega a sua filha, vai fazer uma viagem, vem para a Canção Nova. Coisa simples, talvez você não tenha dinheiro para fazer grandes coisas, mas coisas simples, sabe? Enfim, gente, o programa vai ter um pouquinho menos de tempo, porque nós vamos ver o clipe, né? Você me avisa, viu, produtor, a hora que tiver que entrar já o clipe, né? Agora já? Ainda não, né? Ah, então tá bom. Porque eu acho que nós temos 8 minutos de clipe. Tem mais uma pessoa aqui de Salvador, Simone Cleide Silva, mandando um abraço. Deus abençoe Simone, ela dizendo que ama ouvir o depoimento dos outros. Cadê a pergunta que estava ali? Não vai dar mais tempo? Põe lá, vamos ver. Ela está procurando uma pergunta, só se for muito complexa, né, Samuca? A gente deixa. Sim. Vamos ver se a produção consegue colocar lá no WhatsApp. Porque eu estou aqui no Instagram, mas vamos dar uma atenção para os irmãos do WhatsApp. Lê para nós, Samuca, por gentileza. Boa noite.
Assisto sempre o seu programa. Celebração de casamento sem Eucaristia é válido? Carazinho, Rio Grande do Sul. Perdão. Claro, claro. O casamento não precisa ter Eucaristia. É muito bom quando os noivos pedem a comunhão, eles podem pedir a comunhão, mas é opcional. O casamento pode ser com missa ou sem missa. É claro, né, se a pessoa é católica, tem consciência, por que não, né? Por que não receber a Eucaristia no dia do seu matrimônio? Deus, né, que é o esposo da sua alma, selando essa união, claro que é importante. Olha, um abraço aqui, a Elaine Gonçalves perguntando sobre nulidade. Olha, veja bem, eu vou receber aqui em abril um canonista, um bispo que é canonista, né, que é o bispo, um dos bispos militares lá em Brasília, que é formado em Direito Canônico, em abril, que vai vir fazer um programa para ser feliz comigo, gente. Falando sobre nulidade matrimonial, tirando as dúvidas. Então, Ana Maria, nossa diretora, produção, vai guardando as perguntas sobre isso, irmãos, que em abril, acho que é 22, se eu não me engano, nós teremos o canonista e o programa vai ser diferente. Nós vamos falar sobre um tema que é muito válido, né? É isso, um abraço a Sandra Oliveira, a Rosa Custódia, muita gente conosco. Eu peço desculpa, porque o Instagram aqui na hora do programa vira uma loucura, e eu não consigo, claro, falar com todo mundo, mas eu quero convidar você, por favor, coloca o seu celular aí para despertar, 9 horas, daqui 10 minutos, isso mesmo, daqui 10 minutos, eu vou começar a live no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, de 9 às 10 diante do Santíssimo. Vem rezar comigo hoje, eu tenho certeza que Deus vai falar com você na live. Escuta aqui o clipe, a hora que acabar o clipe já começa a live, depois de 3 minutos. A Bruna Marta vai estar comigo lá na live, nós vamos cantar a música que você vai ouvir o clipe agora, as lutas de hoje serão esquecidas, né? Vai ser muito especial. Então, se programa, assista o clipe aí, eu dou a benção agora, mas vai entrar o clipe novo, que foi lançado hoje, as lutas de hoje serão esquecidas, aí vem o encerramento do programa, né? A vinheta final, e depois de 3 minutos já começa a live. Então vai lá para o youtube.com/Padre Adriano Zandoná, diante do Santíssimo. Essa live tem como finalidade rezar, adorar a Deus, fazer um propósito quaresmal e também contribuir diretamente na construção do Centro de Evangelização Monsenhor Jonas Abib em São Paulo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossas famílias, vossos corações, selando em vós a certeza de que as lutas de hoje serão esquecidas. Presta atenção na letra desse clipe, dessa música. Que desse permaneça a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar, querido filho, querida filha, você aqui, você em casa. Veja bem, como eu disse, hoje nós celebramos Nossa Senhora do Rosário. E olha, o padre vai contar um pouquinho da história dessa festa, como ela nasceu nessa memória, no caso para nós. Vou falar um pouquinho o significado do que a gente celebra hoje. Mas eu já quero começar afirmando para você que existem muitos milagres que acontecem, que aconteceram e que acontecerão através da fidelidade na oração do terço, na oração do rosário. Se der tempo, eu quero contar minha própria experiência com o rosário. O quanto essa oração, aparentemente simples, é importante e é poderosa diante de Deus. Nós vamos ver que Nossa Senhora falou isso para São Domingos, né? Eu quero começar trazendo algumas citações bem interessantes. Olha só, São José Maria Escrivá, falando sobre o texto, ele disse o seguinte: bendita a monotonia de Ave Marias, que purifica a monotonia dos nossos pecados, né? Tem gente que fala, ai padre, ficar rezando é uma monotonia, é um tédio. Mas bendita a repetição, dizia São José, que vai nos purificando, José Maria Escrivá, que vai nos purificando dos nossos pecados, que vai nos tornando mais semelhantes a Cristo, sabe? É uma oração poderosíssima que exige o quê? Simplicidade, fidelidade, sabe? Humildade. Porque às vezes a pessoa se considera tão douta, tão inteligente, que ela fala, eu ficar repetindo Ave Maria? Eu não. Ou marco uma audiência direto com Deus, ou eu não vou, né? A pessoa é assim, né? Tem um rapaz que fazia caminho vocacional comigo, na época que eu ia ser seminarista, ele falou assim, eu não quero ser padre não, eu já quero ser bispo de uma vez. Aí o examinador lá olhou e falou, esse não tem perfil não.
Já entra no seminário querendo ser bispo, né? Não entendeu que a vocação é um serviço. Mas, ou seja, às vezes a gente se acha tão importante. Quem sou eu? Aliás, eu sou muito grande para ficar repetindo Ave Marias, né? Ei, calma, seja humilde. É nesse caminho da santa monotonia que dizia São José Maria Escrivá, da humildade, do abrir mão de si mesmo, rezando o rosário, que a gente encontra muitas bênçãos e muitas graças da parte de Deus. Veja bem, o padre quer trazer algumas coisas bem importantes. O Papa Bento XVI, em 2008, num discurso, 3 de maio, disse o seguinte: quando se reza o rosário, revivem-se os momentos mais importantes e significativos da história da salvação. Com ele percorremos todas as etapas da missão de Jesus. Olha só que lindo. São João Paulo II dizendo, na Rosarium Virgines Maria, uma encíclica fantástica, no número 10, olha o que São João Paulo II disse. O rosário ajuda-nos a viver os mistérios de Jesus, entrando neles pela mão de Maria. Ela é a criatura que melhor conhece Cristo, pois foi no seu ventre que ele se formou, recebendo também dela uma semelhança humana que evoca uma intimidade espiritual certamente maior ainda. E ainda São João Paulo II, nessa mesma encíclica, Rosarium Virgines Maria, no número 2, ele diz o seguinte: a família que reza o rosário unida, permanece unida. Olha o que São João Paulo II está dizendo. Contemplando a Jesus, cada um dos membros da família recupera também, contemplando ali no texto, né, em cada texto os mistérios, cada membro da família recupera também a capacidade de voltar a olhar nos olhos de cada membro da família, para comunicar, se solidarizar, perdoar reciprocamente e começar de novo, com um pacto de amor renovado pelo Espírito de Deus. Olha só que coisa linda, gente. Não tenha dúvida, tem muitas portas na sua vida que vão se abrir quando você começar a rezar o rosário todo dia. E talvez existam portas que estão fechadas porque você ainda não tem intimidade com Nossa Senhora. Como disse São João Paulo II, ter intimidade com Nossa Senhora é ter intimidade com Jesus. É um caminho, é uma corda, né? Tem uma piada antiga, uma metáfora que dizia assim, que Jesus falou para São Pedro, né, na porta do céu. Você sabe que São Pedro é o porteiro lá do céu, né? Usa até uniforme e tudo. Diz que Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, está passando um povo aqui para o céu, que eu vou dizer para você, eles são meio duvidosos, hein? Cachaceiro, cara lá que fez mal para um monte de gente, seja mais rigoroso aí. Pedro disse: mas Senhor, eu estou sendo tão firme, né? A chave está aqui no meu bolso, eu não deixo nem um minuto. Aí Pedro levou aquela bronca de Jesus, imagina, né? Saiu para tomar o café da tarde, ali 3 da tarde, ele rezou o terço da misericórdia e foi dar uma volta no céu. De repente, lá no fundo do céu, ele viu um monte de gente subindo por outro lugar. Pedro falou: tem um tão infiltrado aqui, por isso que eu levei aquele fumo de Jesus. Estão entrando por outro lugar. A hora que ele foi lá, ele viu um grande rosário cheio das contas do rosário, né, as bolinhas e as pessoas subindo pelas bolinhas, entrando no céu. Aí Pedro chegou em Jesus e falou: Jesus, a sua mãe de novo. Porque quando ela apareceu falando do rosário, ela disse que através dessa oração, pecadores de coração empedernido, duro, pessoas que são contra a religião seriam convertidas. Então, através da oração do rosário, essa história é muito bonita se você for parar para pensar. A porta estava fechada, ou seja, a justiça, aquela pessoa não merecia ir para o céu. Mas através da devoção a Nossa Senhora, aquela pessoa foi, né, como no Alto da Compadecida, né, aquele cordel do Ariano Suassuna, que muitos de nós que somos um pouquinho mais antigos na vida já assistimos ou lemos, né? Nossa Senhora estava lá como advogada, né, mostrando para Jesus um outro ângulo da questão, pedindo clemência, misericórdia. Então nós perdemos quando nós não rezamos o rosário, tá? E quando você reza o rosário, padre, eu rezo, mas na minha casa outros não rezam. O bom era que todo mundo rezasse, mas você rezando, filha, você já está abrindo brecha para que a bênção de Deus entre na sua casa. Você já percebeu que às vezes nós somos muito encanados com essa expressão, né? Fulano está dando brecha para o diabo na minha família, padre. Fulano dá brecha para o diabo entra. Só que se dá brecha para Deus, Deus entra e o estrago é muito maior, né? No inferno, no caso, né? A ação de Deus é mais poderosa. Então você que reza o rosário, você está dando brecha, entenda a palavra, né? Para que a luz de Deus entre na sua casa, atinja a sua família, mude coisas que você não pode mudar.
E sabe, essa festa de hoje, ela nasceu num contexto, gente, num contexto bélico, num contexto de guerra. Eu vou falar isso já. Porque primeiramente, Nossa Senhora foi invocada, né? A festa foi estabelecida pelo Papa Pio V, lá no século XV, o título era Nossa Senhora da Vitória, né? Das Vitórias. E depois ele foi desenvolvendo, claro, Sacratíssimo Rosário, etc., até chegar na definição. Mas nós todos vivemos uma guerra, vivemos um combate, sim ou não? Que nem o Rubens bem falou, a gente reza pelo fim da guerra, mas não é, gente, uma coisa, como eu posso dizer assim, obsoleta rezar pela paz. Padre, eu sei que não vai acontecer, mas a sua oração, talvez ela não acabou a guerra, mas ela fez com que uma guerra acabasse na sua casa, na casa do outro, ela fez com que alguém deixasse de ser morto lá na guerra. Tem coisas que a gente vai saber só quando a gente estiver no céu. Você vai saber os frutos da sua oração quando você chegar diante de Jesus. Que ele dizer para você, sabe aquele dia que você rezou de joelhos lá na igreja? Então, o teu filho era para ter morrido num acidente, ele não morreu por causa da sua oração. Sabe aquele dia que você deixou de fazer alguma coisa para fazer um jejum, para rezar, para acordar de madrugada, ou para fazer a quaresma de São Miguel? Naquele dia, uma tragédia ia acontecer na sua cidade, não aconteceu por causa da sua oração. Os anjos foram enviados por causa da sua oração. Nós vamos nos surpreender. E também, o contrário é verdadeiro. O dia que nós passarmos desse mundo, nós vamos ouvir de Deus, olha, muita bênção não aconteceu na sua família porque você foi preguiçoso e não rezou. Porque você omitiu a sua oração. Porque cada oração que você deixa de fazer hoje é um pedaço do seu futuro abençoado que deixa de acontecer amanhã. A oração de hoje constrói a bênção de amanhã, constrói a graça de Deus na sua vida na semana que vem, no ano que vem. Então veja bem, falando da instituição do rosário, né, da Ave Maria, do terço como nós conhecemos. Em primeiro lugar, lá no comecinho da igreja, no século III, os monges chamados anacoretas, eles já tinham o hábito de pegar pedrinhas e ficar contando assim as orações vocais que eles faziam, né? Então já tinha esse hábito, né? Contudo, ao longo do tempo foi se rezando aquilo que era chamado de saltério angélico, porque o que nós repetimos na primeira parte da Ave Maria? Aquilo que está no Evangelho. E quem disse aquilo no Evangelho? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quem disse isso? O anjo Gabriel. Então era chamado de saltério angélico, era a repetição da oração dos anjos, mas saudando Nossa Senhora. E depois, claro, com São Domingos e outros que contribuíram para a construção da segunda parte. Nós repetimos o que o anjo falou, exaltando, reconhecendo a glória de Deus, a graça de Deus, a escolha de Deus em Nossa Senhora. E depois nós, como igreja, filhos, respondemos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Eu preciso que ela rogue por mim, você também. Agora e sobretudo, na hora da nossa morte. Amém. Eu tenho certeza que uma pessoa que reza o rosário todo dia, quando essa pessoa morrer, a primeira pessoa que ela vai encontrar é Nossa Senhora de braços abertos, dizendo, meu filho, eu estava te esperando. Minha filha, eu estava te esperando. Porque imagina, a pessoa que reza o rosário todo dia, quantas vezes ela não fala, agora e na hora da minha morte, mãe, esteja comigo, reze por mim. Olha que poderoso. E a recíproca também pode acontecer, se você só fica contemplando o que é ruim, o dia que você morrer, quem vai estar te esperando? Não preciso nem dizer o nome, né? Use a sua criatividade. Então, a oração do rosário é muito poderosa. E você sabe que São Domingos, o fundador dos dominicanos, ele era um grande pregador, um homem de uma grande capacidade. Ele viveu, sobretudo, ali na França, numa época muito difícil. Às vezes a gente olha para a nossa época e fala assim, nossa, pá, está muito difícil ser cristão hoje. Meu filho, estude história da igreja, que você vai ver que está difícil, mas existiram épocas imensamente piores. Surgiu uma heresia no sul da França, dos albigenses ou cátaros, né, que eram chamados puros. Era uma heresia que pegou, sabe uma coisa errada, que não é bíblica, mas que pega? Tinham bispos que defendiam, nobres. Quem não acreditava em alguns lugares era até caçado. E São Domingos era um homem muito piedoso, porque essa doutrina ensinava que Jesus não era Deus, ensinava que ter filho era ruim, ensinava que era só o que é espiritual, que é bom, mas loucuras assim. Que vem do maniqueísmo, que é uma antiga doutrina ali do leste europeu, né, do Oriente, na verdade, mas começou na Pérsia. Santo Agostinho foi dessa doutrina antes de encontrar Jesus. E começou a pegar, e São Domingos ficou em crise. Falou, meu Deus, as pessoas estão se perdendo, as almas estão se perdendo. Olha que lindo no santo, né? O santo sofre a dor de Deus.
O santo não é egoísta, ele não pensa só em si. Ele sofre a dor do coração de Deus, que vê as almas se perdendo, os filhos se perdendo, as filhas indo para o inferno. E São Domingos, como um homem de Deus, ele estava numa cidade no sul da França, o bicho pegou mesmo, foi no sul da França com essa heresia. E ele foi para uma floresta, diz a tradição. Ficou 3 dias e 3 noites em oração e penitência. Você que acha que está rezando muito aí, cara de pau. Eu que acho que estou rezando muito, vamos olhar para esses santos que a gente fica com vergonha, né? Eu rezo o rosário todo dia. Quanto tempo dura? 1h40. Então o cara ficou 3 dias e 3 noites, gente, sem comer, rezando. Pedindo a Nossa Senhora, pedindo a Jesus: Senhor, me ajuda a salvar essas pessoas. Eu não quero que elas vão para o inferno. Olha só como o santo age. E Nossa Senhora apareceu para ele. Olha só o que foi. Ele estava sofrendo, Nossa Senhora apareceu e lhe disse: sabes, meu querido Domingos, de que arma a Santíssima Trindade se serviu para reformar o mundo? Nossa Senhora falou para ele. E ele respondeu: minha senhora, a senhora sabe melhor que eu, porque depois do vosso filho Jesus, a senhora foi o principal instrumento de Deus para a nossa salvação. Ele falou: eu sou doido de responder? Ela está perguntando, mas só ela sabe a resposta. Então ela respondeu: sabe, filho, a peça principal foi a saudação angélica, fundamento do Novo Testamento. Se queres, portanto, ganhar esses corações endurecidos para Deus, reza o meu rosário, que era chamado de Saltério dos Anjos inicialmente. Ou seja, ela apareceu e disse: reza o meu rosário. E São Domingos, que era um homem muito culto, muito bom pregador, eloquente, diz a tradição, a ordem dominicana é chamada a ordem dos pregadores. Ele tinha tudo isso. Ele falava bem, tinha uma voz boa, chegava com conteúdo, sabe aquela pessoa que tem a voz de radialista, mas não tocava ninguém. Então Nossa Senhora diz para ele: não é a sua eloquência, não é a sua inteligência, não é o seu conteúdo. Não, tem algo mais forte que isso, que está por trás da eficácia de um sacerdote, da eficácia de um evangelizador. Não é só o curso que ele fez, não é uma especialização em comunicação, em linguagem corporal, em PNL, qualquer coisa dessa, não é isso. Nossa Senhora deu a arma para ele e ele começou a rezar o rosário todos os dias. Gente, milhares de pessoas foram convertidas, deixaram essa heresia, voltaram para a fé católica, sabe? E ele foi perseguido, tentaram até matar São Domingos na época. Mas ele recebeu a arma e ele começou a ensinar. Porque veja bem, gente, tem tempos nos quais a nossa fé tem que ser guerreira, tem que ter uma disposição para enfrentar a batalha. Tem cristão que não entendeu o que é ser cristão, parece um saco de batata, uma pamonha. Estão destruindo a família, estão destruindo os valores, estão colocando na cabeça da sua criança ideologia contrária à Bíblia, e você: tudo é paz, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Você não percebeu que a sua família está indo para o ralo? Quando você vai se levantar e lutar? Quando você vai assumir a sua autoridade espiritual de pai e de mãe e colocar os pingos no i na sua casa? E você sabe como é esses jovens? Não, coloca limite, meu irmão. Aqui é uma casa cristã, aqui você não vai fazer esse bacanal, você não vai trazer 5 mulheres para dormir aqui todo mês. Aqui não. Ou você coloca limite, ou você vai virar um bacanal à sua casa. Você é um saco de batata ou é um católico de verdade? Mas tem muita gente que é assim. Não, é batalha. São Domingos viveu num tempo de batalha. E mais, olha só, quando aconteceu, veja bem, gente, isso aqui é muito importante. Em 1571 aconteceu a famosa batalha naval de Lepanto, que é ali perto de Corinto, na Grécia. Eu fico admirado que tem muita gente, sobretudo youtuber, alguns professores aí marcados por ideologia. Nem todos, tem professores maravilhosos, mas tem muitos marcados por ideologias aí nas faculdades, que fica falando coisa da igreja que não sabe, que não tem contexto histórico. Você vê que é aquilo que a gente chama de anacronismo, não tem sentido o que a pessoa está falando. Olha, 1571, o Império Turco Otomano tinha tomado já um tempo atrás Constantinopla, que era a capital do Império Cristão do Ocidente, onde hoje é Istambul, na Turquia. E eles tinham tomado o norte da África inteiro, que era cristão e passou a ser muçulmano. Então, qual que era o próximo passo do imperador turco-otomano? Dominar a Europa inteira, destituir a cultura ocidental, o cristianismo, e instituir o islamismo em tudo. Então, os cristãos ali, para de romantizar. Às vezes a gente fica olhando com romantismo. Gente, eles estavam lutando para a sobrevivência. Pela sobrevivência da fé, pela sobrevivência da cultura ocidental. Senão tudo que você entende como ocidente não existiria. O cristianismo teria morrido.
Então não é uma coisa, brigaram, lutaram, tudo é paz. A gente no Brasil, a gente não sabe o que é uma guerra, a gente nunca viveu isso porque não precisou. Mas vai perguntar para alguém que lutou como povos que conquistaram a sua terra com sangue. Não estou falando que a guerra está certa, mas existem situações nas quais, na história, aconteceu que foi um fato histórico. Não tinha o que fazer. E os cristãos viram que os turcos, os islâmicos, né, com todo respeito, mas eu estou contando fato histórico. Só você ler e estudar que você vai ver, que eu não estou inventando. Quando os cristãos viram que eles estavam entrando pela Grécia, porque a Grécia é o país ali ocidental mais perto da Turquia, né, na Europa. A Turquia está um pedaço na Europa e um pedaço grande na Ásia, né? Istambul é a única capital dividida por 2 continentes, né? Metade de Istambul é a Europa e metade é a Ásia. O Papa Urbano V, que era um líder religioso, junto com os reis da época, falaram: gente, nós vamos ter que combater, porque senão tudo que existe vai morrer. E esse povo não acha que eles vão dominar, mas tem que deixar a liberdade de expressão. Eles chegavam, estupravam as mulheres, matavam os homens, faziam das crianças escravas sexuais. É só você ler. Isso é história. Fica com essa ultra sensibilidade moderna. Tudo é amor, tudo é paz. Gente, não é. Existe uma dimensão da nossa fé que ou você assume a guerra ou você vai morrer. Ou vão entrar dentro da sua casa, destruir a sua família e você vai estar boiando. Então o Papa Urbano V, deixa eu conferir se o nome dele é Urbano V mesmo, que às vezes eu me confundo. Justamente, o Papa Urbano V convocou o exército e consagrou o exército a Nossa Senhora. E pediu para que todos os católicos, todos rezassem o rosário, sem parar. Porque veja bem, na história aconteceu já. O sul da Itália foi islâmico por muito tempo, a Espanha inteira foi islâmica por muito tempo, Portugal, sul de Portugal, e depois os cristãos conseguiram expulsar e estabelecer ali o cristianismo. Então teve uma rainha espanhola que era muito cruel, a história fala que ela perseguia. Gente, ela estava lutando para resgatar a identidade do povo dela que tinha sido massacrado, a identidade católica que tinha sido perdida. E por isso que eu fico louco quando fica com esses discursos, você vê que a pessoa nunca leu um livro na vida. Quando eu vejo um youtuber falando, o primeiro comentário que eu falo: que livro você leu? Qual autor? Porque o YouTube, a internet deu voz para muita gente, mas deu voz para muito sem noção, para não falar o que eu pensei, né? Não é porque você tem um YouTube que você pode falar o que você quiser. Vai estudar. Eu tenho a base de tudo que eu estou falando aqui. Se você quiser, me procura ali que eu te dou todos os livros que eu estou usando, as fontes históricas. Não estou falando balela, porque eu respeito você que está me ouvindo. Sabe? Então, o Papa convocou junto com os reis e foram combater lá na Grécia. Ele estava na Itália. E naquela época, gente, a chapa fervia. E hoje a chapa ainda ferve. Estão querendo destruir a sua casa e você não percebeu. A sua família. Quantos casamentos destruídos? Hoje a arma que eles usam não é a flecha, o arco, como usavam naquela época, né? Os canhões mais simples, não sofisticados, mas já tinha algumas peças de pólvora. Né? Não pólvora como a gente compreende hoje, mas enfim, isso não é questão. Eles usavam armas, né? Hoje eles estão usando a música. Gente, me cita nos últimos 10 anos uma das músicas que teve mais sucesso no Brasil, entre as 5 que teve mais sucesso, que não falava de adultério, de sexo, de briga e de traição. Me cita uma. Se você me citar, nos últimos 10 anos, as 5 top, que foi a mais top do ano passado, eu não tenho coragem nem de falar aqui a letra, porque eu fico com vergonha por causa das crianças. E está lá você, só dançando. E a música só fala de traição. Você me traiu, enche a cara, não sei o quê. E se outro marido está ouvindo isso, minha filha, o que vai acontecer o dia que a senhorita ficar recalchutada com os pneuzinhos aqui do lado? E a vizinha só. Sempre vai ter uma mais bonita, né? Sempre vai ter uma que oferece, que mostra mais o corpo, que chama atenção. Mas é isso, você está achando lindo. A sua criancinha lá na sua casa é aquela música, aquele funk que só fala de uma relação sexual parecendo de um cavalo e uma égua, não é nem humana, o jeito que eles descrevem. E a sua menininha de 5 anos lá com o shortinho assim dançando. Depois chega na adolescência, dá problema e vem trazer aqui para o padre resolver. Depois você quer que a igreja resolva o problema que você causou. Entenda que você está numa guerra e educa seus filhos de maneira cristã. Educa os seus filhos para a fé. Educa os seus filhos para entender o que é o sexo segundo o plano de Deus. Educa os seus filhos, mãe de menino, para respeitar as mulheres. A sua filha para se respeitar, para não ficar se oferecendo como carne de açougue para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo.
Olá, Deus abençoe você, muito bem-vindo, bem-vinda ao episódio 149 do nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Hoje leremos 1 Reis 7 e começaremos aqui um livro que eu gosto demais, que contém uma sabedoria um pouco helênica, assim, filosófica, mas muito interessante, que é o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, ou Kohelet, né, do hebraico. Bem interessante. Eclesiastes capítulo 1 e capítulo 2, que é atribuído muitas vezes a Salomão, né, o Kohelet. Muito interessante. É um livro de sentenças que a gente pode aprender muita coisa com ele. E o Salmo é o Salmo 5. Fica atento se não lermos aqui o Salmo 5. Vai ficar como tarefa para você ler depois, tá? Lembrando que a Bíblia que a gente usa, a edição da Bíblia que eu uso aqui, é a Bíblia a Bíblia da Ave Maria, que é a Bíblia Católica que está na internet. Só você digitar na internet Bíblia Católica, que essa é a Bíblia da Ave Maria que vai aparecer. Ouçamos então a palavra com muita atenção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Edificou primeiro a casa da floresta do Líbano, que tinha 100 côvados de comprimento, 50 de largo e 30 de alto, repousando sobre 4 fileiras de colunas de cedro, com traves de cedro sobre as colunas. Forrou de cedro o teto dos quartos que se apoiavam nas colunas, em número de 45, ou seja, 15 colunas por fileira. Havia 3 fileiras de quartos, cujas janelas se correspondiam 3 vezes. Todas as portas e suas vigas eram retangulares, e as janelas se correspondiam 3 vezes. Fez um pórtico de colunas com 50 côvados de comprimento e 30 de largo, precedido de um segundo pórtico de colunas com degraus. Salomão mandou fazer a sala do trono, onde estava o tribunal, o pórtico do juízo, e revestiu-o de cedro desde o pavimento até o teto. Sua residência, construída no segundo pátio, atrás do pórtico, era de trabalho semelhante. Enfim, mandou construir para a filha do faraó, que ele tinha desposado, uma casa do mesmo gênero que esse pórtico. Todas essas construções eram feitas com pedras escolhidas, talhadas sob medida e serradas, tanto por dentro como por fora, desde os fundamentos até o alto das cornijas, inclusive o muro do grande pátio. Os fundamentos eram também feitos de pedras escolhidas de grande dimensão, pedras de 10 e de 8 côvados. Por cima havia ainda pedras escolhidas, talhadas sob medida e traves de cedro. O muro que cercava o grande pátio tinha 3 ordens de pedras talhadas e uma fileira de vigas de cedro, assim como no pátio interior do templo do Senhor e no pórtico do palácio. O rei Salomão mandara vir de Tiro um homem que trabalhava em bronze, Hiram, filho de uma viúva da tribo de Neftali, cujo pai era de Tiro. Hiram era talentoso, cheio de inteligência e habilidade para fazer toda a espécie de trabalhos em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e executou todos os seus trabalhos. Fez 2 colunas de bronze. A primeira tinha 18 côvados de altura. A sua periferia media-se com um fio de 12 côvados. Tinha 4 dedos de espessura e eram ocas. A segunda coluna era semelhante à primeira. Fundiu 2 capitéis para os colocar no alto das colunas. Ambos tinham 5 côvados de altura e eram ornados de redes de malhas e grinaldas em forma de cadeias. Havia 7 grinaldas para cada capitel. Dispôs em círculo ao redor de cada uma das malhas 2 fileiras de romãs para ornar cada um dos capitéis que cobriam as colunas. Os capitéis que sobremontavam as colunas no pórtico tinham a forma de lírios, com 4 côvados de altura. Os capitéis colocados sobre as 2 colunas elevavam-se acima da parte mais grossa da coluna, além da rede. Em volta dos 2 capitéis havia 200 romãs dispostas em círculo. Hiram levantou as colunas no pórtico do templo, a coluna direita, que chamou Jaquim, e a esquerda, que chamou Boaz.
Por cima das colunas pôs um trabalho em forma de lírio, e assim foi acabada a obra das colunas. Hirã fez também o mar de bronze, que tinha 10 côvados de uma borda à outra, perfeitamente redondo e com altura de 5 côvados. Sua circunferência media-se com um fio de 30 côvados. Por baixo de sua borda havia coloquíntidas, em número de 10 por côvado. Elas rodeavam o mar, dispostas em 2 ordens, formando com o mar uma só peça. Este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles e suas ancas estavam para o lado de dentro. A espessura do mar era de 1 palmo e a borda assemelhava-se à de um copo em forma de lírio. Sua capacidade era de 2.000 batos. Fez também 2 bases de bronze, tendo cada uma 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Eis como eram feitas essas bases. Eram formadas de painéis e enquadradas de molduras. Nos painéis enquadrados de molduras havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em forma de festões. Cada base tinha 4 rodas de bronze com seus eixos de bronze, e nos 4 cantos haviam suportes fundidos que sustinham a bacia, os quais estavam por baixo das grinaldas. A abertura para a bacia era no interior dos suportes e os ultrapassava de 1 côvado de altura. Era cilíndrica e seu diâmetro era de 1 côvado e meio, e era também ornada de esculturas. Os painéis eram quadrados e não redondos. Debaixo destes estavam as 4 rodas, cujos eixos eram fixados à base. Cada roda tinha 1 côvado e meio de altura e era feita como as de um carro. Eixos, aros, raios e cubos, tudo era fundido. Nos 4 ângulos de cada base encontravam-se 4 suportes que faziam parte da mesma base. A parte superior da base era de forma circular, tendo meio côvado de altura. Seus esteios formavam com os painéis uma só peça. Nas placas dos seus esteios e dos painéis, assim como no espaço livre entre estas, esculpiu querubins, leões, palmas e grinaldas circulares. Foi dessa maneira que fez as 10 bases, todas no mesmo molde, da mesma dimensão e modelo. Fez também 10 bacias de bronze, contendo cada uma 40 batos. Cada uma tinha 4 côvados e repousava sobre um dos 10 pedestais. Pôs 5 pedestais do lado direito do templo e 5 do lado esquerdo. O mar foi colocado do lado direito do edifício para o sudoeste. Hirã fez também caldeirões, pás e bacias. Hirã concluiu, pois, toda a obra que o rei Salomão lhe mandara fazer para o templo do Senhor: 2 colunas, 2 capitéis esféricos para o alto das colunas, 2 redes para cobrir os capitéis esféricos que estão sobre as colunas, 400 romãs para as redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 capitéis esféricos que estão no alto das colunas, 10 pedestais e 10 bacias sobre os pedestais, o mar único com os 12 bois por baixo do mar, os caldeirões, pás e bacias. Todos esses objetos que Hirã fez por ordem do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. O rei mandou-os fundir na planície do Jordão, numa terra argilosa, entre Sucote e Sartã. Era tão grande o número desses objetos que Salomão não pesou o bronze. Salomão mandou ainda fabricar todos os utensílios que estariam no templo do Senhor: o altar de ouro,
a mesa de ouro sobre a qual se colocavam os pães de proposição, os candelabros de ouro fino, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário, com as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras de ouro, os copos, as facas, as bacias, as colheres e os cinzeiros de ouro fino, os gonzos de ouro para os batentes da porta do santuário, o santo dos santos e da porta do templo, o santo. Assim foram concluídos todos os trabalhos empreendidos pelo rei Salomão para o templo do Senhor. E Salomão mandou então que se trouxesse tudo o que Davi seu pai tinha consagrado, a prata, o ouro e os utensílios, e os depositou nas reservas do templo do Senhor. Livro do Eclesiastes, capítulo 1. Palavras do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Fugacidade das fugacidades, diz o Eclesiastes, fugacidade das fugacidades, tudo é fugaz. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. O sol se levanta, o sol se põe e se apressa a voltar ao seu lugar onde renasce. O vento sopra para o sul, volta para o norte, volteia e gira nos mesmos circuitos. Todos os rios se dirigem para o mar, e o mar não transborda. Em direção ao mar, para onde correm os rios, para lá correm sem cessar. Todas as coisas se afadigam, mais do que se pode dizer. A vista não se farta de ver, o ouvido nunca se sacia de ouvir. O que foi é o que será, o que aconteceu é o que há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. Se é encontrada alguma coisa da qual se diz, veja, isto é novo, ela já existia nos tempos passados. Não há memória do que é antigo, nem nossos descendentes não deixarão memória junto àqueles que virão depois deles. Eu, o Eclesiastes, fui rei de Israel em Jerusalém. Apliquei meu espírito a um estudo atencioso e a sábia observação de tudo quanto se passa debaixo do céu. Deus impôs aos homens esta ocupação ingrata. Vi tudo o que se faz debaixo do sol. Eis que tudo é fugaz e vento que passa. O que está torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. Eu disse comigo mesmo, eis que amontoei e acumulei sabedoria mais do que todos os que me precederam em Jerusalém, porque minha mente estudou muito a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração ao discernimento da sabedoria, da loucura e da tolice, e cheguei à conclusão de que isso é também vento que passa. Porque no acúmulo de sabedoria acumula-se tristeza, e quem aumenta a ciência aumenta a dor. Livro do Eclesiastes, capítulo 2. Eu disse comigo mesmo, vou tentar a alegria e gozar o prazer, mas isso é também fugaz. Do riso eu disse loucura, e da alegria para que serve? Resolvi entregar minha carne ao vinho, enquanto meu coração se aplicaria ainda à sabedoria. Entreguei-me à loucura até ver o que é bom para os filhos dos homens fazerem durante toda a sua vida debaixo do céu. Empreendi grandes trabalhos, construí para mim casas e plantei vinhas, fiz jardins e pomares, onde plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Cavei reservatórios de água para regar o bosque de árvores que germinavam. Comprei escravos e escravas e possuí outros nascidos em casa. Possuí muito gado, bois e ovelhas, mais que todos os que me precederam em Jerusalém. Acumulei também prata e ouro, riquezas de reis e de províncias. Arranjei cantores e cantoras, e o que faz as delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Fui maior que todos os que me precederam em Jerusalém, e ainda assim minha sabedoria permaneceu comigo. Tudo o que meus olhos desejaram não lhes recusei, nem privei meu coração de alegria alguma.
Meu coração encontrava sua alegria no meu trabalho, e esse foi o fruto que dele tirei. Mas quando me pus a considerar todas as obras de minhas mãos e o trabalho ao qual me tinha dado para fazê-las, vi que em tudo havia fugacidade e vento que passa. Nada há de proveitoso debaixo do sol. Passei então à meditação da sabedoria, da loucura e da tolice. Qual é o homem designado desde muito tempo que virá depois do rei? Cheguei à conclusão de que a sabedoria leva vantagem sobre a loucura, como a luz leva vantagem sobre as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o insensato anda nas trevas. Mas notei que um mesmo destino espera a ambos. Por isso disse comigo mesmo: a minha sorte será a mesma que a do insensato. Então, para que me serve toda a minha sabedoria? E concluí comigo mesmo que tudo isso é ainda ilusão. Porque a memória do sábio não é mais eterna que a do insensato, pois que, passados alguns dias, ambos serão esquecidos. Tanto morre o sábio como morre o louco. E assim detestei a vida, pois, a meus olhos, tudo é mal no que se passa debaixo do sol. Sim, tudo é efêmero e vento que passa. Também se tornou odioso para mim todo o trabalho que produzi debaixo do sol, visto que devo deixá-lo àquele que virá depois de mim. E quem sabe se ele será sábio ou insensato? Contudo, é ele quem disporá de todo o fruto dos meus trabalhos, que debaixo do sol me custaram fadiga e sabedoria. Também isso é fugaz. E senti o coração cheio de desgosto por todo o labor que suportei debaixo do sol. Porque há homem que trabalha com sabedoria, ciência e bom êxito, para deixar o fruto de seu ganho a outro que em nada colaborou. Também isso é ilusão e grande desgraça. Com efeito, que resta ao homem de todo o seu labor, de todas as suas azáfamas, a que se entregou debaixo do sol? Todos os seus dias são apenas dores, seus trabalhos apenas tristezas. Mesmo durante a noite ele não goza de descanso. Isso é ainda vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e gozar o bem-estar do seu trabalho. Notei que isso também vem da mão de Deus. Pois quem come e bebe, senão graças a Ele? Aquele que lhe é agradável, Deus dá sabedoria, ciência e alegria, ao passo que ao pecador Ele dá a tarefa de juntar e acumular bens, que depois passará a quem lhe agradar. Isso é ainda fugaz e vento que passa. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a buscar em tudo a Tua glória, a não ficarmos presos nas ilusões desse mundo, nas vaidades desse mundo, mas que nós busquemos o que verdadeiramente importa, a nossa vida contigo, o amor, as coisas que nos ligam à eternidade. Liberta-nos da busca vã por uma felicidade só aqui nessa terra, porque a felicidade plena não está só aqui. Nós somos feitos para o céu e precisamos nos lembrar disso. Corrige as rotas no nosso coração, Senhor, e nos direciona para as coisas eternas, na direção da salvação eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, o pregador, de Eclesiastes, correlê, do grego, queria dizer aquele que prega, aquele que fala, que reúne o povo para dizer. Ele vai falando ali, descrevendo a vaidade das coisas criadas. Gente, e é muito sábio, apesar desse livro parecer às vezes meio depressivo, ele é muito sábio, na verdade, é muito sábio, porque ele está falando sobre a vaidade das coisas criadas, Tudo é vaidade, é verdade. Às vezes você passa a vida inteira buscando um reconhecimento. Aí depois que você alcança esse reconhecimento, você fala, nossa, é só isso. Você passa a vida inteira buscando aquele carro, aquele corpo, aquela pessoa, aquela situação. E quando você chega a ganhar, você fala, é só isso. Existe uma vaidade, Vaidade das vaidades. Você sabe que a palavra em hebraico,
para vaidade é a palavra ravela ou revela, cuja tradução é vapor, uma bolha de sabão, né? Um vento, assim, um vapor que passa e você não consegue segurar, né? Passou e você não consegue segurar. Nós vimos que isso é muito sábio. Ele fala que tudo é vaidade, que não há nada novo debaixo do céu, né? Às vezes a gente acha que a gente já está reinventando a roda, mas olha, o que você está vivendo hoje, tenha certeza que alguém já viveu antes de você. Talvez de outra forma, mas viveu, sabe? Então, o autor aqui do Eclesiastes está nos convidando a olhar para o céu, gente, para a eternidade, a olhar para aquilo que não passa. Porque se a gente busca a realização só aqui, é uma vaidade, não preenche, né? Sabe? Não preenche, como eu disse, ele disse que não tem nada novo debaixo do céu. Você sabe que eu tenho feito uma experiência bem interessante. Há um tempo atrás eu encontrei um livro sobre a história dos papas, de um pesquisador de Oxford. Muito interessante que esse livro é bem histórico e ele traz documentos mesmo, não é o que o escritor acha do papado, não. Os documentos, né? Gente, você vê a história da igreja. Às vezes as pessoas falam, o mundo vai acabar, tem esse problema, tem aquilo outro. Gente, a igreja passou por tanta coisa. Os papas passaram por tantas coisas. Não tem nada novo debaixo do céu. O que você vive, já viveram. E se estourar uma guerra, já aconteceu antes. Se estourar uma pandemia, já aconteceu antes. Gente, durante a Revolução Francesa, meu Deus, os papas foram arrastados para fora de Roma. Um morreu no caminho, maltratado, preso, papas assassinados. Muitas coisas aconteceram, pessoas ruins que assumiram também o papado, que não tinham vocação, assumiram como monarcas e prejudicaram muito a igreja. A igreja passou por guerras, passou por quedas de impérios, são 2000 anos de história. Jesus prometeu que o Espírito Santo sempre a assistiria, que ele estaria com a igreja sempre, tanto que a igreja está aí, o Papa está aí, né? O papado está aí. Mas não tem nada novo. Às vezes é muito bom, eu gosto muito de ler história, porque a história te dá um senso de realismo, né? Porque vem esses profetas da desgraça, da destruição, me perdoe o termo, dizendo, o mundo está acabando, isso é um sinal de que Jesus vai voltar. Olha como nós estamos sofrendo e sendo perseguidos. Gente do céu, leia a história. Vê que antes aconteceu muita coisa, que nós estamos num tempo muito bom, na verdade. Está muito fácil ser cristão agora, comparado, né, a outros momentos da história. Então, não há nada novo debaixo do céu. Isso é uma sabedoria profunda. Depois, no capítulo 2 de Eclesiastes, né, o autor começa a falar assim, começa a se autoindulgenciar, né? Come, bebe, viva bem, né? Ele busca maximizar a sua felicidade aqui na Terra. E o que é importante, ter bons momentos, curtir, viver bons momentos com a família, com os amigos, mas depois, no final, ele descobre que isso também é vaidade, né? Porque o coração humano quer sempre mais. Se você comprar um carro novo, daqui 2 meses ou uma semana você vai querer outro. O celular bom, daqui uma semana você vê que outra pessoa tem um melhor e você quer. O coração humano, gente, ele não é, sabe, saciável só por coisas dessa terra. Então, o autor do Eclesiastes, aqui no capítulo 2, além de procurar se autoindulgenciar aqui, né, ter momentos de alegria, curtir o que ele tem, ele também procura sabedoria, né? Porque ele percebe que é melhor ser sábio, né? Do que uma pessoa sem sabedoria. Mas ele reconhece que tanto o sábio quanto o ímpio têm o mesmo fim, mas o sábio vive melhor e também caminha para a vida eterna, né? E nós precisamos manter na nossa mente, sabe, que um dia, como o autor do Eclesiastes aqui disse, ninguém vai saber nem o nosso nome aqui nessa terra. Às vezes a gente trabalha para impressionar tantas pessoas, para ter reconhecimento, para ter seguidor. Gente, na próxima geração, teu filho vai lembrar de você, talvez o seu neto. Mas o seu bisneto, o seu tataraneto, ele não vai nem saber de você, da cor do seu olho, da cor da sua pele, de quantos carros você tinha. Não vai nem lembrar de você. Então é vaidade querer construir um legado só aqui, né? Ser lembrado aqui. Isso é vazio, né? E por fim, né, o último ponto ali do pregador, ele mostra, né, ele enfatiza que a gente está vivendo nesse mundo, mas não somente para esse mundo, porque viver nesse mundo só para esse mundo é vazio, é vaidade. Né? O tempo vai apagar tudo que a gente viveu aqui, se isso foi afastado de Deus. Então, somente, por mais que a gente está no tempo, a nossa vida não pertence só a esse tempo. Então, o que vai valer no final de tudo é as escolhas que nós fizemos pensando na eternidade, pensando vivendo o amor, vivendo a obediência a Deus, vivendo o que de fato ninguém pode apagar, né? Que é a obediência a Deus, é o amor, é a vivência do bem.
Esse é o melhor legado. Mas é verdade, gente. Olha, eu vou saber. Vou perguntar para você. Você tem consciência de como foi a vida do seu tataravô, da sua tataravó? Você tem consciência que o seu avô era bonito ou feio? Se ele foi fiel no casamento ou não? Se ele plantava algodão ou feijão? Não tem, gente. Então, tudo é vaidade, tudo vai passar, né? E nós lemos também, nós ouvimos aqui, como eu disse, o livro de Reis com o de Crônicas, eles vão repetindo algumas histórias, né? Nós vimos 1 Reis 7, o Palácio de Salomão, o mobiliário do templo, algumas coisas que a gente já tinha lido, né? Então é isso. Deus abençoe muito você. O Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esquece de compartilhar, tá? O que você ouviu aqui. Deus ilumine. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa Thank you.